Está começando o podcast CBN Maringá. Este episódio do podcast CBN Maringá é sobre música, sobre a carreira de um músico que esta semana recebeu o título de Cidadão Benemérito de Maringá. Tom, que é de Maringá, que é do Brasil. Tom Brasil, bem-vindo ao podcast CBN Maringá. Bom dia, Luciana. É sempre um privilégio. As amizades são privilégios e você é um desses privilégios singulares que eu tenho na minha vida. Eu que agradeço o espaço, que agradeço o carinho, que agradeço a atenção. E estamos aí para contar um pouco dessa trajetória, né? Igualmente, Obrigado. sobre essa sensação de amizade, né, essa relação gostosa, bacana. Agora, Tom, conta pra gente de onde veio esse cidadão, que agora é cidadão benemérito de Maringá, né? Onde começou sua trajetória, sua história com a música? Conta pra gente. A minha história com a música quando eu conto isso nos shows, alguém fica perplexo pela minha idade, porque pensam que não, que eu sou um cidadão que tinha como referência Alvarenga e Ranchinho, por exemplo, que é uma dupla que fazia sucesso em 1930. Eu sou, tudo bem, eu sou um pouquinho depois disso, né? Eu venho da rádio. A minha primeira ação foi no rádio. Então estudei piano, me formei maestro arranjador. Falei, agora vou ganhar um piano. E, na verdade, ganhei um acordeon. Aí fiquei pensando, se eu ficar triste com esse acordeon, eu vou desfazer do meu pai, que me deu o acordeon, que era o sonho dele. O meu piano não estava lá na sala quando cheguei formado do curso. O que tem que fazer agora? Agradeci, fiz uma festa, depois chorei lá fora, mas queria o piano. Mas aprendi a tocar o acordeon. Em 2 dias eu já estava tocando várias canções, porque piano e acordeon... Quando você sabe piano, você toca outros instrumentos mais facilmente, porque você já entende a rítmica, a condição musical, né? Todo o básico que você precisa para o resto. Aí então, no acordeon aprendi a tocar algumas canções e basicamente a canção que o meu pai mais queria que eu tocasse. Aí aprendi, toquei. É uma música de gaúcho. É uma música do Victor Matheus Teixeira, lá do Teixeirinha, que se chama Tordilho Negro. Não sei quando foi feita essa música, mas era o sonho do meu pai, era me ouvir tocar essa canção. Ah, ele ficou muito feliz. Eu espero que sim. Aí foi isso, eu toquei essa canção para depois partir para outros instrumentos. Mas isso, na verdade, vem muito distante lá do passado. Eu entrei na Rádio Clube Paranaense em 1974. Aí eu fui o primeiro programa, eu venho colecionando, na verdade, essa vanguarda, né? Porque foi o primeiro programa em sertanejo e em emissoras FMs no sul do Brasil. Houve um período, não sei se por critério comercial, bem provável, preconceito não era, porque nesse tempo a gente nem conhecia essa palavra, né? As FMs não tocavam música sertaneja. Tocavam o que a gente chamava de iê na época, que é o pop, né? O rock pop, músicas internacionais, as bandas brasileiras do rock, do pop rock, do pop, mas não tocava o sertanejo. E eu fiz um programa na Rádio Clube Paranaense, chamado Alvorada Sertaneja, que era um horário extraordinário. Eu começava às 3 da manhã e até às 9. Então eu tinha o melhor horário da capital e chegava na rádio 1 da manhã, né, Luciana? Porque não era como hoje, tinha que ligar a rádio a 1 da manhã, daí as válvulas iam esquentando e quando chegava às 3 horas, hora de entrar no ar, a última válvula, que era a 8ª válvula, parecia uma vela assim, ali acendendo, a hora que ela ligava, daí a gente já podia ligar o transmissor da rádio, daí estava no ar. Puxa, olha que história, hein? E aí você começou a sua relação com o sertanejo? Foi aí? Foi aí. Aí eu comecei a ouvir Zé Béttio antes da Rádio Record. Depois que o Zé Béttio foi para a Record. O Zé Béttio era um músico acordeonista. Depois que ele virou radialista, e foi a maior estrela do rádio brasileiro nesse campo. Porque ele fazia aquele programa de rádio, o AM, né? Gostoso de se ouvir, ele fazia barulho com panela. Ele tinha problema, eu acho, na cabeça, porque ele falava, olha a hora em São Paulo, gente, 5 da manhã. E ninguém tinha relógio. Se baseava pela emissora. Dali 1 minuto ele falava de novo, olha a hora, gente, em São Paulo, 5:01. Então, de minuto em minuto, ele ficava ali para as pessoas acordarem e não perderem o horário.
E eu comecei a me basear nele, na forma de fazer rádio. Porque ele também não tinha aquela voz padrão do rádio, coisa que eu também não tenho. Não é? E eu me baseava nele. Então, dali para cá, eu comecei a entender o sertanejo. Aí eu comecei a entender Lourenço e Lorival. Eu comecei a entender o que é música caipira, o que é música cabocla. Comecei a entender as divisões que existem no país. Por exemplo, o mesmo instrumento, acordeon, voltando ao acordeon. O sul, que é um extremo, tem uma forma de tocar o acordeon. Se você observar um gaúcho tocando acordeon, ele abre o acordeon, ele faz uma farra, uma festa. Se você observar um nordestino tocando o mesmo acordeon, ele quase não abre o acordeon, ele toca mais discretamente. Então, é o mesmo instrumento com inúmeras formas de se tocar, e isso vale para violão, guitarra, contrabaixo, piano. Qual que é a diferença entre caipira e cabocla? A música caipira geralmente quase uma regra isso. A música caipira ela é cantada em dupla, em primeira e segunda voz, que a gente chama de reta. Aí vou dar exemplo para as pessoas que estão em casa poderem entender melhor. Tunique e Tinoco, música caipira. Craveiro e Cravinho, música caipira. Se você observar, é tão bonitinho de ouvi-los cantando. Eles cantam até a respiração e no mesmo momento. As palavras são perfeitamente diccionadas igualzinho. E não tem uma variação de segunda voz. A segunda voz, ela acompanha a primeira por onde vai. Isso é música caipira. O Brasil inteiro ouve. Né? A música de viola caipira, ela é tocada com aquelas duplinhas de acorde, aquela viola mais aguda. Você pegar uma música cabocla, ela é mais regional. Vou dar um exemplo de música cabocla. Hoje é nacional, mas não foi sempre assim. Renato Teixeira, música cabocla. Ah, é? Bem pontual. Almir Sater, embora ele venha do rock and roll e toque folk, as pessoas pensam que ele é um artista sertanejo, mas ele é rock and roll. A base do show dele, da viola dele, é folk e country rock, que é basicamente o que eu também toco. Música regional. Dentro desse música regional, que é mais pontual, a viola é mais trabalhada. Ela é mais harmônica e ela normalmente é cantada solo ou quando canta em dupla, a segunda voz da dupla tem uma variação maior. Ela viaja para uma sexta, viaja para uma oitava, para uma sétima, para uma terça, para uma quinta, enquanto a segunda voz do caipira viaja junto, sem mexer em nada. É lindo de ver, não é o ritmo que eu mais gosto, mas para cantar o caipira tem que ser muito afinado, senão não rola. É. É lindo. E o que você canta exatamente? Hoje o som que eu faço hoje é uma mistura de rock and roll, country e o folk. Música totalmente regional. Eu canto o homem que planta e o homem que colhe. E não é com simplicidade, é com orgulho de fazer isso. Entende? Eu tenho orgulho do Paraná. Eu tenho orgulho dessas pessoas que a gente está aqui agora gravando. Tá lindo porque nós temos um ar-condicionado, porque daqui a pouco a gente chega em casa, o nosso almoço estará à mesa. Se não estiver, a gente esquenta rapidinho. Lá na lavoura é diferente. Por mais moderno que seja, por mais que a tecnologia tenha chegado na agricultura, Luciana, tenha chegado na casa do agricultor, a vida dele é diferente da nossa. 3 horas da manhã, ele já está tratando vaca, 6 horas tirando leite, ele nem tomou café ainda, entende? Está numa luta infinda. Aos domingos, a gente tem o privilégio, se quiser, vai no Parque do Ingá, dá uma voltinha. O pessoal fala, morar na lavoura tem uma liberdade, tem nada. A vaca também come no domingo, o boi também come no domingo. Tem que trabalhar muito no domingo. E ele tem que fazê-lo da mesma forma, todos os dias, o ano todo. Então, tenho muito respeito por essa gente. Você já viveu na roça? Já vivi até 8 anos. Foi bem interessante de aprendizado. Aí, esse mesmo agricultor que eu te falo, vende o leite para a cooperativa, graças a Deus que tem a cooperativa, por 80 centavos. Sabe? 1 litro de leite. Então, não é simples viver no campo, e é por isso que eu canto muito. O homem que planta e o homem que colhe. Já vivi na roça assim, era uma delícia, porque criança é tudo bom, né? Bom, então fala um pouquinho sobre o seu ano artístico. Como é que quando ele começa? Você tem turnê durante o ano? Como é que está a sua vida hoje profissional? Normalmente faço 3 turnês por ano, com 40 shows cada.
Essas turnês são dentro do Paraná. Com exceção agora, em 2025, eu vou fazer um show fora do Paraná, que foi um pedido muito exclusivo, muito especial, numa cidade de São Paulo, pequena, que se chama Tupã. Então eu canto lá no mês de dezembro, não sei o dia, mas agora no mês de dezembro eu canto nesse lugar. Então eu faço 4 viagens por ano, de 40 shows cada. Em 2026, salvo engano, já está fechada a agenda. E eu vou até o dia 11 de janeiro, agora com essa agenda que eu venho. Dia 11 de janeiro eu vou dar um tempo, vou dar aquela descansadinha, né? E aí devo voltar aí mês de março, mais ou menos, aí vou até o final do ano novamente. Então você viaja muito pelo Paraná, Só o Paraná. mas também faz algumas apresentações fora do Paraná. Foi uma exceção essa. Eu ia uma vez por ano em São Paulo, lá no shopping Itaim Bibi, porque o Juca Chaves foi meu amigo por muitos anos. E quando ele tinha saúde suficiente, ele quando veio da Bahia de volta, como diz ele, quando ele veio da Bahia para a civilização, ele que falava isso, tá, gente? Ele morava no Rio, foi para a Bahia. Aí ele disse que quando ele veio de volta para a civilização, ele veio para São Paulo, para o Itaim. E aí ele comprou um teatro lá no shopping Itaim Bibi, Espaço Cultural Juca Chaves. Então, uma vez por ano eu ia para lá, a gente ficava junto, ficava uma semana de shows no teatro dele e era muito legal, era mais uma férias mesmo assim, então a gente aproveitava. Mas fora disso, eu prefiro fazer o Paraná. Eu estou numa idade, Luciana, que a gente já pode escolher alguma coisa. Não sei se é pela beleza, mas a gente já pode escolher alguma coisa. Tipo, eu vou cantar essa música, eu vou gravar esse repertório e eu vou cantar no meu estado. Então isso é uma coisa que me deixa feliz. Qual o seu repertório? Você tem músicas autorais também, Tem né? bastante Você autorais. é compositor, né? Tem algumas músicas, eu vou dizer o que não pode faltar no meu show. Por exemplo, De Papo Pro Ar. Eu gravei essa música em 2008. Essa música, quando eu canto no show, faço questão de explicar, porque quando a gente ouve a música Maringá, Maringá, que é uma autoria de Gilberto de Carvalho, que não era de Maringá, que era do Nordeste, cidade de Pombal. Quando a gente ouve essa música, a gente pensa que o Gilberto de Carvalho só compôs essa canção. Não, ele era do tempo da seresta. Tanto que se você ouvir Maringá, Maringá na sua essência, você vai ver que tem aquele ritmo mais lúdico, né? Mais melodioso da seresta brasileira dos tempos em que nos referimos. Mas Gilberto Carvalho fez inúmeras canções. E juntamente com o Olegário Mariano, que era um letrista de primeira grandeza, eles compuseram uma música de Papo Pro Ar, chama a música. Então é dos dois, então eu faço questão de cantar essa música no show, até porque se não cantar as pessoas pedem. Então eu gravei ela em 2008 ao vivo, num show, falha a memória, aqui no Calil Haddad. Outras canções que não podem faltar, por exemplo, O Bicho do Paraná, que não é música autoral minha, mas que é de um companheiro aqui do Paraná, que foi embora um pouquinho antes do combinado, e não faz muito tempo, estou me referindo ao João Lopes, que não era de Curitiba, era de Rolândia, aí viveu um tempo em Califórnia, foi para Curitiba, e numa viagem no Rio de Janeiro ele criou essa canção, O Bicho do Paraná, que virou uma referência. Então eu canto De Papo Pro Ar, canto O Bicho do Paraná, eu canto Vide Vida Marvada, que é uma homenagem ao Rolando Boldrin, que foi embora dentro do combinado. E eu também hoje tenho no show o Momento Inesita Barroso, que é filha do grande Ari Barroso, né? Se ela viva estivesse, esse ano completaria 100 anos. Então eu vou Dia por 4 aí. de março. Exatamente. Então eu vou meio navegando aí pelo folclore brasileiro com um jeito mais moderno de fazer, com jeito Tom Brasil de cantar. Assim. E as minhas autorais que não faltam em show é o Rancho de Ouro, Os Quatro Elementos, Varanda, por exemplo, não falta em nenhum show. A Força do Homem, as pessoas já começam a pedir essa música e está muito legal o trabalho pelo Brasil todo. Tem alguma música que foi criada esse ano? Foi composta esse ano? Mais recente, assim? Tem, mas não foi gravada ainda. Ela vai ser gravada provavelmente nas férias, no mês de março, num novo trabalho, um novo álbum que vai se chamar Tom Brasil, A Lenda do Sertão, né? Que é a música mais primavera. Nesse álbum que se chama Os Quatro Elementos, tem uma música muito linda, eu amo essa música, o nome dela é Primavera no Sertão.
E nesse álbum novo que vamos gravar, chamado A Lenda do Sertão, ele vem com uma música muito linda que mistura ali viola, violino e frases de piano, que se chama Mais Primaveras com S, que é o desejo da gente, né? Quanto mais Viver mais primavera, anos. mais longe a gente vai, assim. Aham. E essa Primavera do Sertão é uma música que fala daquele sono, Luciano, do domingo de manhã. Então a música começa cantando, né? Você imagina domingo de manhã, aquele ventinho, você dá aquela abridinha na cortina da janela, olha lá fora, vê as árvores balançando. Em geral, o que a gente faz? Deixa a cortina fechar e dá aquela deitadinha novamente. A música fala disso, mas Primavera no Sertão é diferente que na cidade, né? Você já falou da inspiração que o campo te traz, né? Que o Sim, campo com te certeza. produz. Mas você busca inspiração em tudo? Nesse simples gesto de abrir a janela num domingo de manhã? Tudo no mundo é inspiração. Como eu venho de origem xamânica, daí os 4 elementos, se a gente entender a terra, o fogo, a água e o ar, é do que nós somos feitos, tudo está ligado. Se a gente for para a Bíblia, a gente vai entender o que significa do pó veio ao pó voltará. Estamos falando do corpo. A essência, a alma prossegue. E é daí que vem a inspiração. Tudo é inspiração. Se eu olhar para você, o seu cabelo me inspira. Essa folhagem que está aí atrás me inspira, né? A luz inspira, porque se não tivéssemos os 4 elementos, nada disso existiria. Então, o dom de fazer uma canção, Luciano, não é do homem. É infeliz o homem que faz esse sucesso subir para sua cabeça. Enquanto vivermos, é importante que esse sucesso suba para o bolso e não para a cabeça. Porque subir para a cabeça na linguagem chula, como eu estou falando para a gente entender, ao todo pertence. Você pode chamar de Jesus, de Deus, do que você quiser. Mas podemos chamar de todo, ou do vácuo quântico, ou de universo. É daí que vem a inspiração, porque a música que a gente pensa que compôs, ela já existe em outro plano. Então a gente é um canal que, por graça do todo, recebemos essas mensagens, transcrevemos, construímos tal qual como deve ser feita e repassamos. Por isso que a música é uma linguagem universal. Então, quando você tem uma inspiração, você sente isso. Você sente que Sempre. essa inspiração veio de um outro plano. Sempre. Eu já tentei compor canções assim, tipo, vou escrever hoje sobre a Avenida Brasil. A inspiração não vem. Não adianta. Você pode lutar 3 anos, ela não vem. Em compensação, eu tenho uma música que chama Maringá do Meu Paraná, que eu pensei lá atrás. 2008 gravei essa música. Como eu faço para que Maringá tenha uma música que não seja apenas Maringá, Maringá? Porque o nome da cidade Maringá originou-se por conta da canção e não o inverso. E não foi o inverso. Foi porque se ouviam os machadeiros lá no fim da picada cantando Maringá, Maringá. Você queria uma música que se originasse da cidade. Exatamente. Aí um dia, não sei se você se lembra aquele período que tinham jacarés no Parque do Ingá. Lembra? Teve um período ali que tinha uma lagoinha, os jacarés eram jacarezinhos. Zoológico, Era tipo isso, mas bem no passado do Parque do Ingá. mídia zoológica. Aí falei, vou conhecer esses jacarés de perto, ver como é que são. Fui lá, o jacaré saindo, como uma lagartixa grande. Falei, poxa, legal. Aí que eu vim andando, quando saí no Parque do Ingá, falei, nossa, que avenida larga, que bonito isso, né? E na frente do Parque do Ingá, não sei se ainda tem, na época tinha um orelhão que era o formato de uma arara. Aham. E tinha uma criança brincando com aquilo. E era um telefone de verdade. Sim, eu Funcionava. A criança ia lá, brincava, soltava o telefone e pendurava uma criancinha. E o pai ia lá, brigava, trazia a criança corria de volta e pendurava. E olha que cena mais linda, né? Essa criança nunca vai esquecer disso. O pai e a mãe já esqueceu, né? A mãe já esqueceu da criança fazendo isso. Mas a criança nunca mais vai esquecer. Daí eu falei, que rua larga. 3, 4 vezes veio essa frase, que rua larga. Aí cheguei em casa e falei, vou escrever uma canção para Maringá agora. Aí fui para o meu escritório, que tenho o privilégio de ter o escritório em casa. Aí escrevi, eu sou um brasileiro de sorte, nascido no norte do meu Paraná, para alegria do meu coração, na cidade canção, Maringá. Que Aí bonito. vem o refrão, né? Maringá, Maringá, terra boa do meu Paraná. Aí a música segue.
né? Eu também gosto do último, da última estrofe dessa música, eu acho muito linda. Ruas largas e bem planejadas, sempre arborizada, o sol não queimar. A cultura e a beleza é rara. Esse povo é a cara do meu Paraná. Acho bonita essa música. Muito bonita. É bem legal. Muito E é bonita. isso, a inspiração vem daí. É divina, não é nada da gente, Luciana, nada. Mas tem a letra e tem a melodia, né? Sim. Elas nascem juntas. Como é que surge a melodia depois? Os compositores têm intuições diferentes. Cada um é de um jeito. Para mim, vem sempre a melodia e a letra. Salvo quando sobra uma sílaba a mais, que aí já estamos falando de métrica, que tenha que ser acertada, mas em geral vem a melodia e a letra vem junto para mim. Interessante. E você trabalha com o seu filho? O meu filho desde sempre, né? O meu filho é o meu violeiro, ele trabalha comigo desde sempre, ele contribui em arranjos, essas coisas. Ele é o diretor musical do meu programa de televisão e do meu show também. E é a viola do show, é a alma do show. Que bonito, né? Sem a viola não teria. Aprendeu a música logo cedo com o pai? Sim, ele começou com 11 anos por conta de uma dupla que veio no meu programa, dupla Alex e Ivan. Eles vieram da cidade de Bodoquena, no Mato Grosso, e não dá para falar de Mato Grosso para duplas que não tem a viola, né? Aí o Ivan toca muita viola. Daí meu filho falou: pai, compra uma viola para mim? Falei: compro. Vou ver qual é. Fui lá, comprei uma viola baratinha, mesmo sem qualidade sonora, só para ver se ele ia ou não, né? E ele foi. Pai, me arranja um professor de viola, claro. Aí a gente foi pro Paulo Santana, que é na época uma referência na viola. Aí na primeira aula ele chegou em casa tocando uma canção. Falei: eita. Segunda aula ele chegou tocando mais uma canção. Falei: eita, 2 vezes. Falei: agora precisamos de uma viola melhor. Aí compramos uma viola melhor e com 1 mês depois ele já teria todas as condições de tocar em qualquer show. Que legal. Mas também desde pequeno, né? Desde criança, ouvindo música, com a música dentro de casa. Ele é professor de viola hoje, né? Ele tem um curso dele nas redes sociais, dá aula online, dá aula no Luz Amor aqui em Maringá. Ele mora em Londrina e dá aula por lá também. Enfim, está aí no caminho, né? Na vida. Tom, você recebeu esta semana o título de cidadão benemérito, né? Como Sim. foi essa homenagem? O que você sentiu? Qual a emoção que você sentiu? Luciana, eu vou te falar uma coisa muito íntima, como se ninguém estivesse ouvindo. Tenho o privilégio de ser um dos artistas, sem nenhuma humildade, um dos mais premiados do sul do Brasil. Talvez seja pela carreira longa, né? Eu tenho aí 45 anos de carreira musical, 42 anos em veículos de comunicação, então algumas pessoas conhecem a gente. Eu já ganhei troféus e prêmios de todas as formas. Ganhei o prêmio Trajetória Local, Estadual, Federal. Eu já ganhei o Arte Paraná. As 3 edições que teve do Arte Paraná, eu ganhei todas elas. É um privilégio de Deus isso. Ganhei o troféu imprensa por 14 anos consecutivos. Ganhei prêmio como... interessante até, eu ganhei um prêmio acho que foi em 2009, 2010, como escritor revelação. Eu já tinha 17 livros, mas tudo bem. Talvez foi Verdade, revelado. você é escritor também, né? Sim, eu ganhei como escritor revelação, mas achei engraçado. E para mim tá tudo bem, já as emoções maiores já passaram. Mas quando eu recebi uma carta, que é aquela carta de aceite, para aceitar o título de cidadão benemérito, aí mexeu comigo. Porque, sabe, Luciana, a gente pensa que no dia a dia da gente, porque a rádio se tornou dia a dia para você. A televisão para mim se tornou dia a dia, o teatro se tornou dia a dia. Então para a gente é uma coisa normal. Mas não deve ser normal. Porque alguém está observando o trabalho que a gente faz. Então isso vem da minha música, vem da minha escrita, vem dos meus programas de televisão. Hoje as coisas mudaram, de certa forma, para a comunicação. Hoje é muito mais concorrido, mas mais tranquilo. Porque a arte da comunicação, ela não está no jeito que você se comunica.
Está no jeito que você faz o seu espectador te compreender. Essa que é a grande metamorfose da comunicação. E eu trabalho isso muito severamente, muito seriamente. Então, por exemplo, os pioneiros de Maringá. É sabido, você sabe mais do que ninguém disso, que nós temos aqui duas levas de pioneiro. Os lá dos idos de 1930 e os após o 41, 1941, dali para cá, de onde saiu o Antenor Sanches, que morreu como presidente da Associação dos Pioneiros de Maringá, com 9,6, trabalhando na televisão, trabalhando no rádio, escrevendo livro e fazendo o Jornal do Pioneiro. Eu aprendi muito com ele. Ele me ajudou muito no meu programa Nossa Terra, Nossa Gente. E eu fiquei por uns 15 anos, mais ou menos. Todo o programa levava um pioneiro diferente. Então eu comecei sendo pioneiro, mostrando os pioneiros, e alguém viu isso. Então lá no meu programa figurou desde o Antenor Sanches ao Oswaldo Chiuqueta, que foi o cerealista mor da cidade, o Antônio Fassi, cartorário, um dos fundadores da Academia de Letras de Maringá, e até um dos mais pioneiros mais modernos, como Ademar Schiavone, que escreveu um livro extraordinário chamado Memórias de um Bom Sujeito, um livro que as pessoas tinham que ler, porque é muito legal, e até o seu Isaltino, que foi o primeiro carpinteiro aqui da cidade, que construiu inclusive aquela casa que hoje está no Museu da Bacia do Paraná, que fica dentro do campus da UEM, aquela casa de madeira que está lá, foi o seu Isaltino que construiu. Sabe com o quê? Com um serrote, um martelo e uma sacolinha de pregos aqui do lado. Um serrote, um martelo e um pacote de pregos. Que bonito. Então, como a Capela Santa Cruz é um exemplo desse, também foi ele que construiu, o seu Isaltino. Então você vê que a gente tem um caminho longo, né? E eu acho que essa titulação vem daí. E essa me honrou de uma forma que me pegou. Se no dia que eu recebi a carta você aceitaria? Eu olhei e pensei, deixa eu pensar. Pensei por 1/10 de segundo e falei, aceitaria. E é isso. Estou muito feliz e muito honrado mesmo, assim. Tom, muito obrigada por participar do podcast CBN Maringá. Até uma próxima oportunidade. Imagina, Luciana, eu que tenho que te agradecer na sua pessoa, que é uma pessoa ímpar, com uma iluminação fora do comum. Obrigado. Pessoal da CBN que sempre está parceira, sempre está junto. Eu sempre digo, quando a gente é sozinho, Luciana, você tem 2 braços, é um ser humano normal, está na média. Quando você tem um parceiro, você já tem 4 braços, já dá para fazer um cavalo, né? Quando tem 5, 6 parceiros, são muitos braços, a gente faz uma centopeia, vai onde quiser. Que legal. Então, bonito. eu fico muito feliz e fico sempre honrado cada vez que eu posso vir aqui na CBN, e eu quero dizer que a gente está à disposição, tá, Luciana? Para o que precisarem, porque amigo é para isso. Parceiro é para isso, qualquer dia, qualquer hora, a gente está sempre aqui, e eu espero que por muitos anos. Esperamos. E o podcast CBN Maringá fica por aqui. Até a próxima.